E vem conferir a crítica do anime My Home Hero. E eu finalmente consegui assistir o anime My Home Hero, anime esse que chamou muito a minha atenção pela sua premissa diferente e por uma ideia que, se bem trabalhada, poderia ser muito bem feito. Porque a ideia, a premissa da história é que um dia um pai vai visitar sua filha que já mora sozinho e nesse dia ele tem uma surpresa. Ele vê que ela está cheio de hematomas no seu corpo. A partir daí ele faz uma pequena investigação e ele percebe que o seu namorado atual é a pessoa que está fazendo com que ela sofra esses hematomas. Através daí, ele tenta fazer justiça pelas próprias mãos, e tudo isso no primeiro episódio, antes da metade do primeiro episódio. E ele acaba matando o namorado da sua filha, e ele e a sua mulher decidem que vão fazer o possível e o impossível para poder proteger sua filha, porque aquela pessoa era um membro de uma gangue, como a Yakuza. Então, a partir daí, a história vai desenrolando, porque esse marido e essa mulher acabam entrando num mundo que eles não conheciam, mexendo com pessoas muito perigosas, e eles sabem que vão ter que arriscar sua vida a partir daqui para talvez ter uma vida normal para sobreviver e para principalmente dar uma vida comum para sua filha, dar uma vida que ela talvez mereça, que eles acreditam que ela mereça. E a história vai desenvolvendo a partir daí. Eu acho que esse anime, ele é um anime que ele tinha um potencial de ser um grande anime. Ele tinha um potencial, através da sua história, de trabalhar elementos, conceitos, discussões de uma forma profunda e muito interessante. E eu considero My Home Hero não um anime ruim, mas eu considero My Home Hero um anime um potencial desperdiçado. Porque eu vejo que tinha muito potencial em vários pontos aqui, mas eu acho que muito mais eles escorregam do que realmente conseguem trabalhar bem alguns conceitos. Eles mais apresentam bem alguns conceitos do que desenvolvem bem eles ao longo da sua obra. Um exemplo, claro, seria na parte técnica, quando fala da sua animação. Em questão de estética, eu gosto bastante da animação de My Home Hero. Ele é uma estética muito mais pesada e muito mais carregada, tanto em relação ao design dos seus personagens, na estética deles, até o ponto da paleta de cores que eles escolhem para fazer com que o seu anime flua. Uma paleta mais escura, uma paleta mais densa. E isso acaba funcionando muito bem com o clima pesado do anime. Em nenhum momento você vê algo leve e divertido. Até nos momentos mais de descontração, quando um personagem está conversando com outro, você vê que o clima sempre está tenso, porque a situação não faz com que as coisas que estão acontecendo ali sejam legais, sejam divertidas de se conversar. E a estética e o tom do anime conversa muito sobre isso. O problema é, a animação em si não me agradou muito. Eu acho que precisava de alguém que desse uma técnica um pouco melhor na parte da fluidez da movimentação e na parte da fluidez dos personagens em si. Existem cenas simples em questão de relação de personagem, de diálogo entre eles, que você sente que uma animação mais fluida, uma animação que realmente conversasse mais com a obra como um todo, daria um peso e uma dramaticidade pro cenário como um todo que seria muito bom. Aqui isso não acontece em muitos momentos, porque a animação ela é muito travada em alguns momentos. Alguns momentos falta uma certa fluidez e, ao mesmo tempo, em questão de acabamento, você vê que falta um pouco isso. Tanto em cenários, muitos momentos muito estáticos, isso acaba incomodando, e ao mesmo tempo, como eu falei, em cenas mais dramáticas, cenas mais simples, uma animação mais forte iria fazer falta. Também faz falta essa coisa dos detalhes em pequenas cenas, porque ao longo dos episódios, a família como um todo, tanto o nosso protagonista, que seria o pai da família, ele é um cara que vai sofrendo o que está acontecendo. É uma coisa que é muito carregada para ele e para qualquer pessoa. O que a animação deveria ter trabalhado em cima disso? Deveria ter trabalhado como a parte corporal dele vai mudando, como ele vai virando alguém mais triste, colocando mais olheira nos personagens. Isso são pequenos detalhes que a animação poderia crescer a história, acrescentar. Ver como o cara que começou a história não é o mesmo que terminou. A animação poderia conversar muito bem com isso. E pra mim, eles não conversam muito bem. E isso acaba fazendo falta num anime que a relação de personagem, que diálogos mais positivos em alguns momentos, que diálogos onde vai ter uma coisa mais profunda, faz falta. Quando um personagem vai abrir o coração dele, explicar sobre a sua família, sua relação com os policiais, é uma cena que ela até é bonita no diálogo, mas a animação não ajuda. Então, tecnicamente, tem dois lados aqui. Tem uma parte que é boa, tem uma parte que é em questão de estética, em questão de cores, a paleta de cores, mas ao mesmo tempo a falta de um acabamento acaba atrapalhando. E a parte das discussões também entra na mesma coisa. A ideia das discussões é muito
muito boa. A discussão de até qual limite você vai do seu amor. Qual limite você vai do amor para uma pessoa que você gosta? No caso, é sua filha. Mas a história não foca só nesse personagem. Por exemplo, nós temos um policial que ele fala muito do seu amor pela polícia e como aquilo se liga à sua família. Nós temos um dos principais gangsters aqui, onde ele fala muito da sua família e como ele faz muito daquilo pela sua família. E como ele sabia que aquilo estava arriscando a vida deles. São discussões boas, só que eles são interessantes como são apresentadas e como são apresentadas ao longo da obra para acrescentar e crescer mais a discussão sobre o personagem principal e mostrar outras visões de outros lados, mas é mais interessante a forma como eles apresentam esse conceito, como eles desenvolvem esse conceito. Alguns momentos isso deveria abalar mais alguns personagens, deveria trabalhar mais em cima deles, e eu acho que isso falta um pouco. E isso vale em várias discussões. O anime tem discussões interessantes, tem assuntos que daí para você sentar e discutir com outras pessoas até onde vale a pena aquilo, até onde aquela discussão realmente é mais profunda. Mas é mais interessante você discutir isso fora do anime do que o anime te dá elementos para discutir. Eles mais apresentam coisas interessantes do que aprofundam nele. E o mesmo vale para a história. A história ela varia muito de qualidade. Tem momentos que você vai gostar muito do que eles estão mostrando, tem horas que parece que é algo bobo que eles estão mostrando e falta um equilíbrio em vários momentos. E isso também incomoda bastante. Então a história também apresenta elementos interessantes. Também mostra coisas legais que, se bem desenvolvidas, também poderiam ser bem trabalhadas. Mas não isso que acontece. E entra muito no que eu falei da animação. Eu sinto que o anime deveria, com alguns personagens, ter mostrado mais as consequências dos atos deles. Não só na questão de, a conclusão vai ser boa ou ruim. Não. Realmente ter mostrado algo que realmente faria você pensar, olha o caminho que ele está levando. Porque o final do anime é para mostrar, através daquela tempestade, o alívio que o protagonista teve, porque ele vai se livrar daquela situação. Mas deveria ter sido algo mais profundo através disso, ao longo da obra, porque parece que a gente não sentiu ele tão cansado como poderia. E isso incomoda um pouco. No fim, My Home Hero não é um anime ruim. Você consegue ver que ele tem coisas boas e ruins para todos os pontos. Mas para mim, ele é mais decepcionante do que ruim. Ele fica na média, um pouco para baixo, em vários pontos, mas tudo que você encontra de lado bom para esse anime, você consegue encontrar para um lado ruim, porque ele varia muito, ele não é um anime que tem um equilíbrio no que apresenta, tem muito mais potencial do que realmente resultado. Concluindo, não tem como falar que My Home Hero é um anime ruim, mas ele é aquele anime que para todo ponto positivo tem um ponto negativo, se equilibrando como um todo. Eu acho que no fim das contas, My Home Hero, ele é um anime só mediano, que ao longo do tempo poderia até ser melhor, ser mais lembrado, as pessoas poderiam revisitar ele, querer saber mais sobre essa história. Mas ele é tão mediano em tudo que entrega e falha em tantos pontos que eu acho que ele vai virar aquele anime que é esquecido ao longo do tempo. No fim, eu fico mais triste porque ele é um potencial desperdiçado do que pela qualidade da obra. E por isso que eu fecho o anime My Home Hero com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime My Home Hero? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.